A graça e a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Graças ao Senhor por mais esse dia nessa casa de oração. Vocês possam estender as suas mãos para cá, por favor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por cada um dos dizimistas e ofertantes que aqui estão presentes, aqueles que vão fazer, Senhor, pelo QR Code. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos membros dessa igreja, Senhor, o corpo eclesiástico, em nome de Jesus, que cada um venha prosperar, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, é o que Ele peça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Podemos nos assentar? Fora a política que tomou conta esses dias, né, dos noticiários, e um acusa de um lado, outro acusa de outro. O que mais tem chamado a atenção de vocês? Eu quero voltar um pouco do tema do mês passado. O mês passado foi falado sobre mídia. Eu queria só falar algo breve. O que aconteceu o mês passado? Pouco foi noticiado, porque o foco foi dado a outras coisas, ou nós tivemos o foco desviado para outras coisas. Chama-se Food for Fish, comida para peixe. Você quer pegar em um lado do aquário, você coloca comida do outro para que os peixes possam se locomover para o outro lado, e aí é feito um trabalho do lado de cá, porque aí os peixes não vão incomodar. Isso é tática de guerra, chama-se Food for Fish. É colocado coisas para você poder observar, tá? É como se eu estivesse falando aqui e piscasse algo ali, você vai prestar atenção ali, mas não vai prestar atenção em mim. Então é colocado coisas no noticiário para que você possa prestar atenção naquilo ali, como se fosse algo grave, como às vezes é algo grave. Então colocaram algo que pegou o mundo imundo de calças curtas, né? Tem um rapaz que causou coisas graves lá nos Estados Unidos, então muitas pessoas do mundo estão olhando para o que aquele rapaz fez, mas não estão olhando o que realmente está acontecendo. A guerra voltou novamente, dessa vez os Estados Unidos entrou na guerra. Então o negócio lá está sério. Oremos por Israel, porque o negócio lá está sério. Mas não só isso, além disso ser sério. No dia 22 de setembro, foi aprovado o Pacto do Futuro. Não sei, eu sei que vocês são pessoas informadas, né? Muitas pessoas já devem ter lido sobre isso, mas para aqueles que não viram, mas foi aprovado dia 22 o Pacto do Futuro. O que é o Pacto do Futuro? O Pacto do Futuro nada mais é do que uma das portas abertas para o anticristo começar a agir. O Pacto do Futuro é nada mais, nada menos do que o governo único. Foi aprovado por 187 países, aprovaram, né? E dentre eles está um país em qual nós vivemos, né? Ele foi um dos, através do nosso muito inteligente, culto, estudado, né? Ele deve ter lido muito bem o inglês que colocaram para ele assinar. O nosso presidente foi lá e assinou, né? Autorizando o governo único. Eu acho que ele deve estar pensando que não vai precisar trabalhar mais, vai ter bolsa, né? Porque aqui no Brasil é bolsa para tudo. Não precisa trabalhar mais, então ele acha que vai haver uma bolsa para o governo. Ele não vai precisar fazer mais nada. Deve ser isso que deve ter pensado. Os países que não aprovaram foi Rússia, Argentina, Nicarágua, Coreia do Norte, Bielorrússia. Esses países não aprovaram esse governo único. E ele está vindo aí. A porta cada vez mais estreita. Como o Jefferson falou aqui, ele está por vir, né? Ele está por vir. E a cada dia que passa, as coisas vão se tornando cada vez mais visíveis para nós. A palavra de Deus, a cada dia que passa, está estampada e clara de que Ele vai voltar e o inimigo vai começar a agir. Um passo foi esse pacto que foi assinado. Isso para quem não sabia, eu sei que a maior parte já devia saber disso. Outra coisa, o pastor Jetro falou que eu sou um cara pontual. Quem estava no culto aqui, ouviu ele falando que eu sou um cara pontual. Não é pontual de chegar na hora, não. Embora isso também acontece. Acaso, independente de mim, outra pessoa estiver agindo junto comigo, aí eu pode até ser que por causa dessa pessoa venha me atrasar. Mas eu sou pontual também nisso aí. Mas o pontual a qual ele se referiu é sobre pontuação.
achar um ponto e focar nele, certo? Eu, quando namorava a Lourdes, eu marcava encontro com ela, que ela morava pro lado do Riviera, eu marcava encontro com ela 5 horas, eu chegava lá 3, mais tardar 4, já tinha andado o shopping todinho, ela me chegava 6, 7 horas. Esse é o preço de ser pontual em relação ao horário. E tinha que esperar, hein? Com alegria, sorriso no rosto. Fala que está com as pernas doendo. Não, está com alegria. O Google. Vocês já viram o emblema do Google? Todos já devem ter visto o emblema do Google, aquele redondinho, né? Ele tem 3 cores, já viram? Né? Ele tem 3 cores que saem da borda. Tem como colocar aqui, não? Tá sem? Ele sai 3 perninhas e tem uma bolinha no meio. Todos vocês já viram isso? São 3 cores, né? Presta atenção no meu movimento. Sai daqui e vem para cá. Sai daqui e vem para cá. Sai daqui e vem para cá. Estou sendo pontual? 666. É algo consagrado. Tá? Gematria é um estudo de várias línguas antigas que existia antigamente. O grego, o hebraico tem isso. O Aleph é o número 1. Bet, ou Beit, o número 2. Gimei, ou Gimeu, número 3. Dalet, esse Dalet não é igual ao Dalet indiano. O Dalet indiano era os pobres, são os pobres, né? São os que não têm favorecimento nenhum. Esse Dalet não. Esse Dalet é com TH no final, é o número 4, e Re, o número 5. Vav, VAV, é o número 6. Transliterando para o nosso vocabulário, o Vav é o WWW, que significa 666. E vocês podem buscar que tem mais coisas ainda. Eu tentei fazer o da internet, mas não consegui aqui, que eu não me lembro. Isso aqui foi coisa da época da faculdade, 2013. Peço perdão para os irmãos que eu não me lembro muito bem das coisas da época, porque era ensinado lá. O mundo ele está se tornando cada vez mais globalizado com esse pacto que foi assinado de um governo só, que já vai começar a agir através da ONU. Vai se tornar cada vez mais e mais visíveis para nós. Então nós temos que estar cada vez mais e mais antenados com as coisas que estão acontecendo, antenado com a família e direcionado por Deus em oração, em jejum e em busca, porque só assim nós vamos, e aqueles que vão ficar aí vão sofrer, porque não ouviram a palavra de Deus, não ouviram. O tema desse mês é o quê? A igreja e a família. A família e a igreja. Podemos trocar, certo? Porque sem a família a igreja não existe, e sem o direcionamento da igreja a família também não existe. Entenderam? Viu quem não assinou? Rússia, Argentina, Nicarágua, Coreia do Norte e Bielorrússia. Esses não assinaram. Por pior que seja o Papa que está do lado aqui, não permitiram que assinassem. O Brasil foi lá e assinou. Bem-vindo, anticristo. Fazer o quê? Salmos 123, 3 e 5. É a palavra que foi direcionada para nós esta noite. 127, 3, 5. Cento e 127, do 3 ao 5. Você está pensando que eu vou fazer que nem você fez comigo aqui? Não quero derrubar ninguém lá, não. 127, do 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não seja humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua santa palavra foi lida. Nos permita compartilhar, Senhor, aquilo a qual o teu mandado seja
através desse canal de bênção para cada um dos irmãos aqui nessa presença. Que cada um possa assistir em tempo e fora de tempo. Que a tua semente venha cair em terra fértil, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que todos possam sair daqui compreendendo cada vez mais a tua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Tudo seja feito para honrar e glorificar o teu santo nome. Amém. As gerações hoje cada vez mais corrompidas. Filhos e filhas virando homossexuais por modinha. É legal hoje, né? Modinha. As crianças aprendendo a dançar funk, palavrões, né? E muitas das vezes isso dentro de casa. Aí você pode pensar assim, puxa, mas dentro de casa eu não danço, minha esposa não dança, mas muitas das vezes, por você deixar um sobrinho, uma sobrinha tomando conta, daqui a pouco essa criança está falando palavrão, está dançando. Um cliente meu esses dias mostrou a filha dele pequenininha, de 3 anos, olha que coisa linda aqui, ó, coisa linda, dançando funk. Eu falei, nossa, irmão, varão, para com isso aí é perdição. Ele não gostou muito, mas eu não posso me calar. Tem um rapaz que essa semana passou por uma situação difícil, veio conversar comigo chorando, e falou assim, eu sei que você não segura, tiver que falar, você fala. Mas o engraçado é que, por mais que doa falar, me procura. Porque eu falo mesmo, se tiver que falar, eu vou falar. Porque não adianta eu querer maquiar. Pecado é pecado. Não existe pecadinho bonito ou pecadinho feio. Pecado é pecado. Maquiado ou não é pecado. Vai levar para o inferno. Então, a gente vai ali e orienta, dá discernimento para a pessoa, para poder que ela possa ir para dentro da casa dela e procurar achar uma solução. Ele queria bater, ele queria esganar, não adianta. Esse tipo de situação não resolve assim. Você não vai conseguir fazer nada, não estou conseguindo nem almoçar e nem jantar. Então você vai morrer de fome, porque essa pessoa não vai mudar, sua filha não vai mudar a atitude, seu filho não vai mudar a atitude. Só quem vai mudar a atitude dessa pessoa, desse marido, dessa esposa, desse filho, dessa filha, é Deus. E como nós acessamos a Ele? www.com.oração. Se você não orar, não vai adiantar nada. Se nós não orarmos, não vai adiantar nada. Se nós não nos aproximarmos, se nós não colocarmos a boca no pó, se nós não buscarmos a presença de Deus, cada vez mais e mais, nós não conseguimos orientação para dentro de casa e nem orientar ninguém. Esse é o papel da igreja. É eu receber, que todo domingo, todo primeiro domingo eu vou estar aqui, e eu procurar estudar e buscar para que eu possa ter para mim e poder transmitir. Se eu não conseguir me encher, não tem como passar nada para ninguém. Só consegue passar algo para alguém que está cheio. Cheio. Porque um vaso com trinca não segura unção nenhuma. Então por isso os vasos têm que estar restaurados. Voltar ao caco, voltar ao pó, para que Deus possa transformar novamente em um vaso de honra. Nós somos vasos de honra na mão de Deus. Nós temos famílias honradas na presença de Deus. Nós somos moldados todos os dias. Nós erramos, é lógico que nós erramos. Nós pecamos, é lógico que nós pecamos. Mas nós procuramos, sob o direcionamento de Deus, diminuir essa margem de erro. Pisar o mínimo possível fora da faixa, para que nós possamos estar nesse caminho que leva a Deus. Em Provérbios 22, 6 diz assim, educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. É isso? Instrua a criança no caminho que deve andar, e, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Eu não tive um pai e uma mãe que me educassem nos caminhos do Senhor. Meu pai e minha mãe me orientaram sobre o que é certo e o que é errado. E aí, com o passar dos anos, eu fui procurando fazer o que era certo. Estudar, trabalhar, procurar conquistar as minhas coisas. É roubando que se conquista as coisas? Não, é trabalhando, é estudando, é buscando. Nós vivemos numa sociedade que ela reclama de justiça, achando injustiça por todos os lados. Mas muitas das vezes o nosso papel dentro de casa nós não cumprimos. E quando nós não cumprimos o nosso papel dentro de casa, fora de casa o filho vai fazer coisas erradas. Ou às vezes até mesmo nós vamos fazer coisas erradas. Almoçando com uma certa pessoa uma vez, nós estávamos num grupo de acho que de 8 pessoas,
Almoçamos e cada um foi pagar o seu, né? E aí, ao pagar aquele almoço, a pessoa devolveu um troco a mais para essa pessoa. Se diz evangélica. E essa pessoa pegou o troco a mais, colocou no bolso, e lá fora eu questionei, foi questionado, e essa pessoa pegou e falou assim, que era bênção. O troco errado era bênção. Só que acontece que é uma bênção que gerou uma maldição. O caixa depois vai ter que dar o dinheiro para o supermercado. Vai ser fechado o caixa. Então, o que é bênção e o que é maldição? Bênção é aquilo que é bom para os dois lados. Maldição vai prejudicar alguém, ou prejudica a si mesmo. Mas nós temos que não colocar a culpa nos políticos. Isso está assim porque o político tal fez isso. Isso está assado porque o político fez isso. Não. A vida está assim porque nós mesmos ficamos procrastinados e não fazemos nada. Não fazemos nada em busca, em oração. Eu quero uma promoção onde eu trabalho. Eu procuro uma promoção já faz tanto tempo eu busco essa promoção e não consigo. Não consegue por quê? Não estuda, não busca nada, não tem conhecimento para nada, não tem capacidade para nada. A capacidade que tem é limitada. E nós buscamos uma promoção e nós temos que ter o quê? Sabedoria, discernimento, buscar conhecimento, buscar ler mais. Buscar ler mais. Fazer uma faculdade. Antigamente, para mim, era dificuldade. Hoje não, hoje é faculdade. Porque hoje é tão fácil de fazer. Para mim, na minha época, era dificuldade. Eu ganhava metade do valor da mensalidade da faculdade. Não consegui fazer de jeito nenhum. Vim fazer anos depois. Hoje está tão fácil de estudar. Se você quiser fazer EAD, você consegue fazer EAD. Busca conhecimento e não vem falar para mim que é por causa de idade, que minha mãe está com 73 anos, terminou esses dias o colegial. Tá? Não tem desculpa. De idade. Essa idade. Irmão Cid, já terminou? Tá por terminar, né? Repetiu nenhum não, né? Não? Glória a Deus. O pastor já tem orado muito. O pastor já tem orado muito, né, pastor? Olha aí, tá vendo? Aí, ó. Vai fazer pós. Então, para vocês verem que não tem idade. Entendeu? Não estou falando em relação à idade avançada em relação à irmã Cíntia. Estou falando para vocês que não tem idade em limite nenhum. O que acontece é que nós só vamos conseguir transformações, mudança, quando saímos do casulo. E não é ninguém rompendo o casulo para nós, não. Porque quando se rompe o casulo da borboleta, ela não consegue voar. Porque o romper do casulo é o exercício para que as asas dela venham a ter força. Se nós cairmos e ficarmos deitados no chão, vamos ficar deitados no chão. Às vezes vamos arrumar até uma mãozinha para poder erguer. Mas não é sempre que vamos ter essa mão. Então vamos fazer o quê? Virar de ladinho, procurar ficar de pé, limpar o joelhinho, limpar a mãozinha e próximo tombo. E vai. Nós não podemos desistir nunca. O lema diz que brasileiro não desiste nunca. Não pode desistir mesmo. Nós não podemos desistir porque aquele que lutar até o fim receberá a vida eterna. As drogas, marginalidade, a gravidez na adolescência hoje. Vou comentar algo com vocês. Eu estava fazendo um controle há um tempo atrás de pressão. E eu fui no posto de saúde e eu sou o seguinte, eu estou dirigindo, eu estou olhando nos 3 retrovisores constantemente. Eu sou um cara sistemático em relação a isso. Se tem pessoas próximas de mim, eu fico sempre olhando, observando o que está acontecendo ao meu lado. E eu fui no posto de saúde, como eu cheguei lá era calor, pediu para que eu sentasse, fiquei sentado e fiquei vendo. Umas meninas bonitas, sabe? Umas mocinhas bonitinhas, sentadas ali, quietinha no canto lá, acho que umas 4, 5, 16, 17, não tinha mais que 18 anos. E aí o rapaz me chamou, pode entrar. Eu entrei, sentei do lado do aferidor de pressão. E a salinha, para quem já foi no posto de saúde do Pantanal, sabe que a salinha, isso aqui é uma mansão perto daquela salinha lá, é pequenininha. E do lado tem um ferro, como se fosse um provador, para poder puxar o tecido. E ali vai dar injeção na pessoa ali, vacina, o que quer que seja. E o enfermeiro chamou elas para lá, me pediu licença, entrou ali. Não sei por que ele puxou aquilo, porque se era só para falar, eu estava ouvindo tudo. Vocês são loucas. Vocês faltaram era uma segunda-feira, vocês faltaram na quinta, na sexta e não vieram no sábado. Vocês estão ficando maluca. E eu fiquei, será que foi aconteceu? Foi algo grave. E aí assim que vocês vão conversar com a médica, porque a médica não vai dar a injeção em vocês. Pode subir para conversar com elas. E foram. Eram, acho que 4 ou 5 moças, subiram.
Aí o rapaz veio falar para mim, você conhece blackout? Eu falei, lógico. Estou com 54 anos, mas não sou tão burro assim. Blackout é quando acaba a luz em uma região muito grande. É blackout, não é? Blackout que chama. Ô, irmão, não é não. Esse blackout é outro, irmão. Esse blackout é outro. Vão-se moças e rapazes para um lugar, um terreno vazio, coloca-se o carro em roda, e esse lugar geralmente não tem iluminação, e os faróis estão acesos, e as meninas vão sem as roupas íntimas, e quando apaga é o blackout. Então ali elas saem grávidas e não sabem de quem. Esse é o blackout. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Aí eu te pergunto, onde está o pai, onde está a mãe? Vamos voltar lá atrás? O lar muitas das vezes está corrompido. O pai bebe, a mãe às vezes viciada em drogas, põe um filho no mundo, você entendeu? E daqui a pouco vai ser uma criança cuidando de outra criança. E às vezes essa criança não vai cuidar dessa outra criança. Essa outra criança vai parar num orfanato, vai parar um futuro indelinquente. Uma pessoa que também vai ter um futuro que só por Deus. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Aí você fala, nossa, terrível, terrível. Vou dizer para vocês, eu sei porque eu sofri com o Covid, que eu quase fui. O que foi o Covid e eu sofri com aquilo, com aquela falta de ar, aquela vontade de respirar, aquelas pessoas que morreram do meu lado, aquele camarada que morreu olhando para mim, o seu Valdir, o seu Patumi que também morreu. Isso não é nada perto do que está por vir. O que está por vir é pior do que isso. Por isso nós não podemos abandonar o caminho do Senhor de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós temos que permanecer nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui, assim como nós acabamos de ler, os filhos são herança do Senhor. Deus é quem para nós? Pai? Ele nos deu uma herança. Ah, você fala assim, mas eu não tenho filho ainda. Mas então você é herança de alguém. Esse alguém está cuidando de uma herança que Deus deu. Ele deu essa herança em vida, para que pudéssemos cuidar. E vai chegar o dia que Ele vai pedir, nós vamos estar frente a frente com Ele, e Ele vai pedir, como se Ele não soubesse, um relatório do que você fez com seu filho, com sua filha. O que é que nós vamos falar para Deus, se nós não podemos mentir? Nem que seja pela última vez. Porque quando chegarmos lá, não adianta mais querer dar uma de bonitinho, porque já era. O script já foi feito. Quando chegarmos na presença de Deus, não existe mais não é um pré-julgamento, o julgamento já vai estar feito. Nós vamos estar na presença de Deus só para receber a sentença. Sentença do quê? Do que nós fazemos, o que fizemos aqui. Dá volta ao mundo. Pensa, que isso aqui dá volta ao mundo. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Dá volta ao mundo. Isso aqui é infinito. E esse cordão infinito é a nossa vida. E isso aqui é o que nós passamos aqui na terra. O que nós fazemos nesse curto período, 50, 60, 70, 100, 106, 30, 20... O que nós fazemos aqui nesse período vai definir para onde nós vamos no infinito. Já parou para pensar nisso? O que define aqui, onde nós vamos ficar aqui, que seja no céu ou que seja no inferno, vai ser definido aqui, vai ser definido aqui, para onde nós vamos. E quem define não sou eu, quem define não é você, quem define é você no seu íntimo. Quem define a sua vida é você mesmo. Eu falo que quem define não sou eu, para vocês. Eu não posso definir a vida de vocês, mas vocês podem definir. Isso é coisa que Deus deu para nós, para que muitas das vezes, para pensar. Vi 3 rapazes que foram colocados numa prova dentro de um buraco. Eles deviam trabalhar em equipe. Conseguia sair um, conseguiam sair 2, mas o terceiro não conseguia. Então, conseguiram fazer uma corda humana, onde um ficava pendurado no meio e o terceiro conseguia subir, pegando pelas pernas, depois pela cintura. Saíram os 3. Então um dependia do outro. A tua salvação não depende de ninguém a não ser de você mesmo. A minha salvação não depende de ninguém a não ser por mim mesmo. A nossa salvação não depende de ninguém porque o preço foi pago. A nossa salvação não depende de ninguém lá fora porque o preço foi pago.
Nós somos livres. Nós não devemos e nem podemos e nem queremos ter medo do inimigo. Porque se nós estivermos em postura correta, ele bate em retirada. Nós não fazemos nada por nós. Vamos orar em cura e libertação? É em nome de Jesus que vai sair. É em nome de Jesus que vai haver cura. É em nome de Jesus que a porta vai estar aberta. É em nome de Jesus que vai haver livramento. É em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus, porque o poder está no nome de Jesus. O nome Jesus, quando dito, estremece qualquer inimigo. A unção é dada. Quando Samuel foi à casa de Davi, ele sabia quem ele ungir? Não sabia. Davi, pela carne, os primeiros que ele viu deviam ser homens altos e fortes, pois se tornaram guerreiros depois, foram para a guerra. Pelos olhos deles, foram os primeiros a ser ungidos. Vamos ungir esse aqui. Deus falou, não. Unge esse aqui, não. Unge esse aqui, não. Mas vai ungir quem aqui que eu não estou vendo quem vai ungir aqui? Foi dito que tinha um fazendo o quê? Trabalhando. Com perdão da palavra. Esse que estava em casa era o quê? Vagabundo. Hã? E olha que eu não vi relato de que existia Bolsa Família naquela época, para dizer que esses camaradas não podiam estar fazendo nada na lavoura. Nem auxiliado eles eram. Estavam lá fazendo o quê? Afiando espada, afiando arma. Para quê se eles não estavam na guerra? Chega Davi, pequeno, homem de pequena estatura, bonito, mas de pequena estatura, ruivo. Chegou. O que foi que Samuel pensou? Vamos ungir esse aqui? Ungir esse? Para ser rei? No lugar de Saul? E Deus deu a ordem para que fosse ungido. E ele foi ungido para que anos depois ele viesse a receber a bênção de se tornar um rei. Por que me veio à mente na hora que eu estava compondo? Porque, obviamente, ele era desprezado dentro da família. Obviamente, todos ficavam dentro de casa, comendo, bebendo, descansando, mas ele ia para a labuta. Ninguém sabia, a não ser que ele tivesse relatado, assim como o fez, que ele matou o urso e matou o leão. E ele não diz que matou um só. Na palavra dele, ele diz que toda vez que vinha um leão, toda vez que vinha um urso, ele não perdia um sequer animal do pai dele. Ele era ministrado dentro de casa, porque o pai dele, Jessé, ministrava a família. Só que acontece que ele era o único que realmente captava a mensagem, colocava no coração e colocava em prática. Porque a palavra não era do pai dele, a palavra era a palavra de Deus. Nós não podemos ter desculpas nenhuma para dizer assim, eu não consigo ir, eu não consigo fazer, não consigo desmanchar, não consigo construir, por quê? Meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda. Não é desculpa nenhuma, porque o poder está no nome de Jesus. E através do poder dele, nós somos consagrados e nós podemos tudo naquele que nos fortalece. O que é? Não tem muralha que não possa ser derrubada, não tem ferrolho que permaneça fechado, se nós pronunciarmos o nome de Jesus. Não existe nada. Deus usa a flecha como figura. Eu deixei em azul aqui, porque eu terminei de escrever aqui, me veio à mente. Quando é dito que o filho é como se fosse flecha, alguém já jogou flecha alguma vez? Nem quando era pequenininho? Flechinha, né? Você pega um arquinho de bambu, um barbante e a varinha, flechinha de bambu, coisa de criança. Ou uma flecha realmente de um arco de 1 metro, arqueado, a flecha vai longe. Você já parou para prestar atenção? Quando se empunha o arco na mão e puxa a flecha, já notou onde a flecha fica? Notou onde a flecha fica? Ela fica no peito. A flecha fica no peito, e a flecha fica no peito porque ela fica próxima do arqueiro.
ela fica ali esperando a orientação do arqueiro, o impulso que ela vai receber para acertar o alvo. Por que que a palavra de Deus nos compara filhos a flechas? Porque nós temos que ter os nossos filhos próximo do peito. Quanto mais próximo do peito o filho estiver, mais longe ele vai. Quanto mais longe ele for, mas com a palavra de Deus dentro do coração dele, para que quando ele estiver velho ele não venha se desviar, você pode estar tranquilo, descansar tranquilo, porque é uma oração que eu faço todos os dias: Senhor, me permita e permita a minha família ir para os nossos afazeres e voltarmos para casa em paz, porque nós vamos para o mundo fazer as nossas coisas e é tentação, é armadilha, nós temos que voltar para casa em paz. Então o filho vai como se fosse uma flecha. A flecha ela não volta, ela vai. O filho ele é enviado, mas nós temos que enviar os nossos filhos para o mundo com o que? A palavra de Deus dentro do coração deles, para quando vierem a ter os netos e netas, possam eles também arquear o arco dele e mandar as flechas mais longe. Não sei se vocês notam, eu como eu disse para vocês que eu sou sistemático, eu procuro reparar as coisas. Um filho, quando ele é criado pelo pai e a mãe, é uma situação. O pai e a mãe, ele foi criado pelo pai e a mãe dele, seria o avô e a avó no caso, então ele consegue levar até uma certa situação. Depois dali é o filho quem leva, certo? O filho quem leva, até vir os filhos dele. Quando um filho é criado pelo avô e pela avó, fica faltando alguma coisa no meio do caminho. Eu tenho um conhecido que é assim, ele perdeu a avó até esses dias, que foi a mãe dele. A mãe ele perdeu cedo, 6, 7 anos, e o pai ele perdeu com 12 anos. Então ele fica sem referência. Então quando eu vou lá para cortar o cabelo, ele me aluga. É tanta pergunta que ele faz, tanta coisa que ele quer saber, e nós temos que ter paciência, porque faltou uma geração ali para poder impulsionar. O filho vai quando o pai impulsiona. O filho ele encara as dificuldades quando o pai e a mãe estão por trás ali, ele se sente seguro. Ele não é inseguro pela situação, ele é inseguro porque às vezes ele olha para trás e não vê o pai e a mãe. E quando ele olha para trás, ele vê um pai e uma mãe que é deslexo de tudo, está alienado. Ele é inseguro. Então o que acontece? Ele vai, ele cai nas armadilhas. Armadilha? Droga, prostituição, lascívia, jogo, bebedeira. Puxa aí uma ponta aí, bebe um golinho. E às vezes, para não perder aquela amizade, porque ali ele acha que ali é um mundinho dele, é seguro, ele vai e prova. Esses dias eu vi uma mulher falando que a filha não largava as drogas porque ela não queria. Acho que era crack. Ela não larga porque ela não quer. E ela foi provar para mostrar para a filha. Ela provou a droga para mostrar para a filha que ela conseguia. Ficou as duas viciadas. As duas viciadas. A rede de TV estava internando as duas. E o marido estava longe trabalhando, no outro estado trabalhando, que é a construção civil. E quando ele chegou em casa, ele não encontrou ninguém. Foi que ele foi ficar sabendo através da televisão que a filha e a esposa estavam internadas. Porque a esposa achou que conseguiria sair daquela situação. Porque a filha não saía porque não queria. Não sai por si só. Tem que ter ajuda. Então nós temos que fazer o quê? Ajudar os nossos filhos, orientar os nossos filhos agora, para que não precise ser feito um movimento maior depois. Depois que a flecha é lançada, sem orientação, é complicado. Porque muitas das vezes ela pode sair fora do alvo. Às vezes um pai que não esteja sob uma orientação não vai ter capacidade e nem força de fazer a flecha chegar no lugar. Vai errar o alvo para a direita ou para a esquerda, ou pode ser que caia até antes da posição. E nós não podemos permitir isso, porque quando a flecha cai fora do alvo, fora da posição, quando nós estamos fora da posição, muita coisa errada acontece. Porque o inimigo age, ele trabalha de uma forma que vocês não têm noção. Ele não trabalha na segunda-feira, como você pode pensar, ele começou a trabalhar hoje e amanhã ele já vai ter o resultado dele. Não, ele vai lentamente, fazendo isso com a humanidade. Ele faz isso com a humanidade. Lembra lá atrás? Lá atrás, quando ele ficou sabendo que ia vir através de uma criança, né? A criança ia pisar ele, o que ele fez? Fez com que todas as crianças morressem. Quantas crianças morreram? Mas o propósito de Deus foi cumprido e nós estamos aqui.
Anos depois disso aí, o preço foi pago na cruz. Anos depois. Um camarada que eu amo ele, não conheço ele. Quando chegar no céu eu vou querer conhecer ele. O nome dele é Ezequias. Esse camarada, ele foi fora de série. Filho de Acás. Desculpa a expressão, mas era um Zé Ruela. Um zero à esquerda. Um pai que ninguém merecia ter. Ezequias teve. Só que acontece que Abi, a mãe dele, era filha de Zacarias. Então quando o pai não cumpre o papel, a mãe cumpre. Abi cumpriu o papel. A palavra de Deus nos diz que Acás não fez nada o que era correto aos olhos do Senhor. Ezequias fez tudo o que era correto aos olhos do Senhor. Tanto é que não houve antes e nem houve depois homem igual, semelhante a Ezequias. Não houve. Tem noção disso? Ele foi o único. A palavra de Deus diz que ele foi o único que foi lá e quebrou todos os altares das colinas, fez tudo aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Mas como ele fez tudo que era correto aos olhos do Senhor, se o pai dele não foi referência? A mãe foi. Não tinha pai, mas tinha mãe. O pai não era bom, mas a mãe era boa. O pai não era crente, mas a mãe era crente. O pai era um perdido, mas a mãe não era. A mãe orava pelo filho e orava pelo pai. Não deu jeito com o pai, mas conseguiu ganhar um filho para Jesus. Ganhou o filho para o reino. Ganhou o filho para Deus. O marido deve ter ido para o inferno, mas o filho salvou muita gente na nação dele. Senaqueribe foi um que foi afrontar ele. Senaqueribe foi afrontar ele. Lê lá em 2 Reis. Senaqueribe foi afrontar ele. E ele do lado de lá com medo, porque o exército de Senaqueribe era um exército muito grande. Só que Deus dá sabedoria, irmãos. Dá sabedoria. A água do reino vinha de fora. O que foi feito? Foram destruídas as casas de fora e foram aterrada a água, para que a água não fizesse barulho, a água passasse pelos cascalhos e continuasse abastecendo a cidade. E Senaqueribe não viu isso. Os túneis existem até hoje, por onde passam as águas. Existem lá em Israel até hoje. De prova, está lá. As águas passavam e o povo não morreu de sede. Senaqueribe mandou dizer aqueles que estavam em cima do muro para desistir, porque quem era Ezequias para livrar ele, e quem era Deus para livrar aquela nação, porque ele já havia ganho várias batalhas e iria ganhar mais essa. Ele achou que iria ganhar mais essa. Ele disse àquele que estava em cima do muro que descesse e que seriam salvos. Nós não podemos, e nós nem temos o direito de ficar em cima do muro. Nós temos que ficar de joelhos no chão e buscar a presença de Deus cada vez mais e mais, porque vão dizer que Deus é esse, e nós vamos dizer que esse é o Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que vemos e o que não vemos, de tudo que há. Ele é Deus. Ele é o único eu sou. Nós não podemos, viu? Às vezes a pessoa vai falar e acha até que está errado, né? Eu vi o Marcos Feliciano falando esses dias: eu estou como deputado há tanto tempo. Eu sou deputado, não, eu estou. Nós estamos aqui. Eu estou feliz, eu estou triste, porque o único que é Deus. Ele é. Por isso que nós não podemos dizer: eu estou como presbítero hoje, mas amanhã pode estar 7 palmos. Olha, foi um presbítero que morreu. Ele estava aqui na terra, não está mais, porque o único que está, esteve e estará é Deus. Sempre pode ter certeza. Não há dificuldade nenhuma, tá entendendo? Nenhuma, que a gente não possa vencer. Ele vai na frente. Senhor, vai na frente. Senhor, vai na frente. Ele livra tudo. Por quê? Nós estamos valorizando a herança. O filho é herança? Nós somos herança que alguém recebeu. Meu pai e minha mãe recebeu. Meu pai já se foi, minha mãe está aí. Eu sou herança que foi dada para o meu pai e para minha mãe. Quando meu pai e minha mãe forem para o tribunal, vão perguntar lá: o que foi que vocês fizeram? O que foi? Vai ter que dar conta. A palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falamos. Das palavras nós vamos dar conta. Tem noção? Alguém aqui já recebeu herança uma vez? Não? O pastor Jeto já recebeu. Quem mais recebeu? O pastor Jeto recebeu 2 heranças. Você não recebeu herança não, irmão? Não?
É aqueles dois filhos de quem que é? Os dois filhos. Ah, Globo. Érica, presta atenção aqui, ó, que o homem aqui tá dormindo. Todos nós recebemos herança. Todos nós recebemos herança. Todos. É para entrar no jogo, né? Ah, tá bom. Eu vou fingir que eu acredito. Vai, mano. A herança, os filhos, é um projeto de Deus, assim como o casamento, assim como a família. Não deixe ninguém falar o contrário. Vão falar o contrário, mas não interessa, porque nós sabemos que a palavra de Deus vai se cumprir. Todo joelho vai se dobrar e toda palavra, toda boca vai confessar que Ele é Deus. Não tem como refutar isso. Não tem como questionar isso. A palavra de Deus, ela é infalível. Família no centro de Deus. Família é a vontade de Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, permanecemos fortes. Permanecemos fortes. Eu trouxe para vocês hoje uma notícia hoje que é motivo de oração. Vamos buscar. Assinou esse tratado aí, esse pacto do futuro. É para o futuro. O negócio está ficando estreito. Mostra que ele está vindo aí. Então nós vamos fazer o quê? Valorizar a família. Buscar a família. Entre em oração. Oração. Orar pela família. Ora pelos filhos, pelas filhas, pelo filho, pela filha. Ora pelo pai, pela mãe. Vizinho da esquerda, da direita, de trás, da frente. Nós temos que estar em oração. Porque nós não sabemos de onde virá o inimigo. Pois nós sabemos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do alto. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E vocês, que possamos ter uma semana abençoada que se iniciou hoje. Que amanhã seja uma semana abençoada em nome de Jesus, de trabalho, de estudos. Que seja uma semana próspera. Que nós possamos ir fazer os nossos afazeres e voltarmos para casa em paz. Que o inimigo venha a ser envergonhado a cada dia, a cada palavra nossa, a cada louvor, a cada lágrima nossa. Que nós possamos ser honrados através dos nossos louvores, da palavra lida, da busca, da oração, em nome de Jesus. Que nós possamos permanecer na presença de Deus constantemente. Que possamos buscar a presença de Deus constantemente, firmes na rocha, que é Jesus. Deus abençoe.